Bom, bem, caros alunos, vamos então falar um pouquinho sobre a segunda parte, né? Em que eu vou estar falando sobre o vértice, falar um pouquinho sobre eixo de simetria, né? Falar rapidamente sobre o estudo do sinal e voltar para aquele probleminha, né? Que nós tínhamos finalizado a aula anterior, né? Então vamos lá. Bom, a primeira situação aí que eu acho interessante eu já começar a definir é aquela questão do máximo e do mínimo, né, que vai ocorrer na parábola, né? Então, o vértice é esse ponto que eu vou destacando aqui, tanto para A positivo quanto A negativo. No caso do A positivo, ele corresponde a um ponto de mínimo, enquanto no A negativo é um ponto de máximo, né? O vértice, então, é um ponto muito importante para a discussão de problemas de aplicação dessa função, né? E eu já tinha mencionado que o máximo lucro está associado, então, a esse tipo de vértice aqui, né? Enquanto que o mínimo custo está associado a este outro vértice. Ok? Então, é um ponto muito interessante para você discutir situações de problemas bem aplicados. Tá? Junto com o conceito de vértice, entra também uma discussão sobre o eixo de simetria da parábola. Esse eixo está identificado, né, nos dois casos que nós estamos vendo aqui, né? O eixo de simetria é um eixo vertical que passa, né, pelo vértice, né, da parábola, né, e acaba dividindo a parábola em dois ramos simétricos, né? Vocês estão vendo um ramo deste lado e o outro ramo deste outro lado, ok? É, uma outra situação bem interessante é que para valores de x, né, em relação, né, simétricos em relação ao eixo de simetria, você vai ter o mesmo valor de y, né? Então eu peguei esse valor de x aqui, ó, esse valor de x, esse valor de x, os dois têm o mesmo valor y. Isso vai acontecer, obviamente, deste outro lado aqui, ó. Se eu pegar esse valor de x, né, e esse valor de x sobre a parábola, né, simétricos em relação ao eixo de simetria, você tem então o mesmo valor de y. Isso também é uma propriedade devido aí essa simetria que existe nos dois ramos da parábola. Agora sim, vamos apresentar para vocês as coordenadas do vértice da parábola, né? Obviamente, essa relação que, né, nós vamos mostrar, essas duas relações, uma para o x do vértice e outra para o y do vértice, valem, obviamente, quando você tem máximo ou mínimo, ou seja, quando você tem a concavidade negativa e a concavidade positiva. Então está aqui, ó, o x do vértice, né, é usando essa relaçãozinha que eu estou destacando aqui, menos b sobre 2 vezes a. O y do vértice é usando essa, né, menos delta sobre 4 vezes a. Ok? Essa é, obviamente, a situação mais importante. E nós já sabemos, né, que se a for maior que zero, né, o y do vértice é o valor mínimo, né, o valor mínimo que a função tem. Então, se nós olharmos para esse ponto aqui, ó, né, esse é o valor mínimo da função. E quando o a é negativo, né, nós temos o valor máximo da função nesse ponto chamado vértice. E aí, para determinar tanto o valor mínimo quanto o valor máximo, né, nós usamos essa relaçãozinha que é para calcular o valor mínimo ou máximo da própria função. Outra discussão interessante aí, né, que envolve o vértice e o eixo de simetria, é a discussão sobre crescimento e decrescimento da função. Né? Nós já tínhamos discutido isso lá na função polinomial do primeiro grau e agora a gente discute aqui também. Então vamos pegar o primeiro caso aqui, ó, em que o A é positivo, né? Nós temos a concavidade positiva. O vértice, nós já sabemos, está localizado aqui antes do vértice, antes do x do vértice, notem aqui, né? Estou colocando antes do x do vértice, nós temos uma função que vai decrescendo até atingir o mínimo. E depois do x do vértice, né, x maior que x do vértice, a função volta a crescer. Né? Então,
depois do x do vértice, função crescente. E para A negativo, né, onde você tem o máximo, né, aqui está o vértice novamente, antes do vértice a função cresce, ó, é função crescente. E depois do vértice é uma função decrescente, né? Então isso está tudo resumido aqui embaixo, ó, x menor que x do vértice, função crescente. X maior que x do vértice, função decrescente. Ok? Então isso às vezes é interessante você observar e já, obviamente, interpretar ou graficamente ou quando você calcula o x do vértice, né? Lembrando que, obviamente, você tem dois casos, né? Você calcula o x do vértice e precisa ver se o a é positivo ou a é negativo para você identificar se é crescente ou decrescente antes do x do vértice. E também identificar se é crescente ou decrescente depois do x do vértice, né? Vamos completar essa discussão aí do caso do vértice, né, do crescimento, né, em relação àqueles três exemplos que nós já tínhamos trabalhado na parte 1. Né? Então, está aqui a função, né, já está identificado, nós já sabemos, quem não lembra, reveja um pouco, né, nós já sabemos quem é o intercepto, a concavidade e a raiz. Já foi calculada para esse exemplo, está lá na parte 1. Aqui, né, nós vamos calcular, obviamente, o vértice, né, o x do vértice e o y do vértice. Nós vamos precisar também do delta. Aqui eu fiz, né, coloquei aqui o cálculo do delta. Então, determinando o vértice, o x do vértice menos b sobre 2a. Fazendo as continhas, substituindo os valores que nós temos, primeiramente, né, vai ficar menos 1/4. Né? Então, b é 1 e o a é 2. Vai ficar 2 vezes 2 dá 1 sobre 4, só que tem um negativo na frente, dá menos 0,25. O x do vértice precisa do delta, né? Então vai ficar menos delta sobre 4a. O delta é 9, o a é 2, então dá 9 sobre 8. 9 sobre 8, só que negativo, é 1,125. Então está aqui as coordenadas do vértice. Menos 0,25 para x, menos 1,125. Lembrando que esse é o menor valor que a função tem. Né? Então vamos olhar lá o gráfico, né, que eu já tinha montado esse gráfico lá na parte 1, e só acrescentei o y do vértice e o x do vértice. E obviamente está aqui o ponto em destaque. Né? A análise do crescimento. Então, antes do vértice, dá para perceber que a função está decrescente, está diminuindo aqui. Né? Então, antes do vértice, função decrescente. Depois do vértice, a função vai crescendo. Né? Aí, então, x depois do vértice, x maior que o x do vértice, né, é função crescente. Ok? Então, agora, então, uma discussão sobre essas questões, obviamente, né, do vértice em relação àquele exemplo 1. Vamos ver para o exemplo 2 também. Exemplo 2, pessoal. Então, aqui eu coloquei novamente a função, né, do exemplo 2, a identificação dos seus coeficientes e coloquei o delta. Nesse caso aqui, vocês devem lembrar que o delta é igual a zero, né? Vai ter uma única raiz. Aí vamos calcular o vértice. Novamente os mesmos cálculos, só que substituindo, né, os valores que nós temos aí. O b é 2, o a é 1. Fazendo a conta, o x do vértice menos 1. Agora, substituindo o delta é zero. Então vai ficar um numerador zero. Zero dividido por qualquer número é zero. Então está aqui, o x do vértice é menos 1 e o y do vértice é zero. O menor valor que a função atinge é zero, né? Então, aqui olhando para o gráfico, né, justamente a gente já observava, porque esse menos 1 também é a raiz, né? Você vê que o gráfico aqui, né, da função está tocando o eixo x. Tá ok? Então, na análise de crescimento, decrescimento, antes do vértice, decresce, e depois do vértice, né, cresce. Né? Essa é a ideia aqui. Então, antes do vértice, função decrescente, depois do vértice, função crescente. Tá? Para esse caso, nós temos essa análise aí. Lembrando novamente, o menor valor que a função tem, né, é zero. É o mínimo valor, o ponto de mínimo dela. Vamos ver agora o exemplo 3. Né? O exemplo 3, a função está aqui, a identificação dos seus coeficientes e o cálculo do delta também. O x do vértice, né, substituindo lá o b vale 2, o a vale 1, fazendo as contas dá menos 1. Aí o delta, nesse caso, é menos 4. Né? Você vê que aqui existe o vértice, diferente porque o delta lá nas raízes não existe raiz, mas aqui existe, sempre vai existir o
o vértice, né? Então, como tem dois sinais aqui negativos, vai ficar positivo. Vai ficar 4 sobre 8. Mas se fizer a conta, vai dar meio. Então, as coordenadas do vértice, né? E meio, né, é o menor valor que a função atinge. Olhando aqui, né? Então, a coordenada meio, né, do y, que é o menor valor da função, e a coordenada x do vértice. Então, antes do vértice decresce e depois do vértice cresce, né? Então, para esse caso, aqui está descrito também, antes do vértice decrescente e depois do vértice crescente. Ok? Aqui é um quadro resumo, né, sobre a função quadrática, né? Isso nós já tínhamos definido anteriormente, né? A forma dela, de que o a obrigatoriamente tem que ser diferente de zero, e a ABC, né, qualquer, esse símbolo que indica aqui qualquer ABC pertencente aos reais, onde A, obviamente, diferente de zero. Lembrando, então, que o domínio dessas funções polinomiais, né, é o conjunto dos números reais. Então, aqui, nós vamos ter a concavidade para cima, nós sabemos que está sorrindo, né? Então, A positivo. A concavidade para baixo, A negativo, tá? Triste, né? Aí, as coordenadas do vértice, né, que é esse ponto que eu destaco aí, né, novamente. E a imagem, pessoal, o que é a imagem neste caso, né? A imagem são os valores que nós temos para y, né? E neste caso, né, todos esses valores aqui, ó, a partir do mínimo para cima são os valores de y, ó. Ou mesmo, né, aqui está justamente o valor mínimo da função, né? E para o outro caso, mesma coisa, só que, né, nós vamos ver que esse primeiro caso que nós estamos analisando, ele vai do mínimo para infinito, ele vai subindo. E aqui ele vem lá do menos infinito, né? E vai atingir aqui o máximo, né? E o máximo também dado por essa expressãozinha, né? Mas é o maior valor, obviamente. Então a imagem, né, da função quadrática é limitada pelo valor mínimo aqui, né? No primeiro caso em que o a é positivo, ele parte do mínimo para mais infinito. E do caso, né, em que o a é negativo, ele vem do menos infinito até o ponto máximo. Então está aí a descrição do domínio e da imagem da função quadrática. Agora vamos analisar o estudo do sinal, né, o comportamento do sinal da função para a função de segundo grau. Aqui é um quadro resumo, né? Não é muito difícil de entendê-lo, não. Então, primeiro, na horizontal está separado pela concavidade positiva e negativa. É só ver aí a boca da parábola como ela está. E na vertical, nós estamos separando pelo delta aqui, ó, pelo delta, tá ok? Então, delta positivo, delta igual a zero e delta negativo. Então, vamos pegar o primeiro caso, esse aqui, né? Quando tem duas raízes, o ramo positivo, né, que nós temos, deixa eu só trocar de cor aqui para dar destaque. Então, o ramo positivo, um deles é essa parte aqui, ó, que está em cima do eixo, acima do eixo x. E o outro ramo positivo está aqui, ó, né, da parábola. Então, esses dois ramos que estão acima do eixo x, o y é sempre positivo. Então, antes da primeira raiz e depois da segunda raiz. Agora, neste caso, entre as duas raízes, nós vamos ter valores negativos de x, de y, desculpa. Agora, para o caso anterior, fica invertido, né? O caso aqui, para o a negativo, tá? O comportamento fica invertido. Vamos ver para delta igual a zero. Para delta igual a zero, basicamente nós não temos y negativo, pessoal, né? Porque a parábola toca o eixo, né? Então, antes da raiz, lembra que é uma raiz só, é positivo, e depois também é positivo. Então, aqui, basicamente, o valor de y todo é positivo, exceto, obviamente, aqui, né, onde o y é igual a zero, é a raiz. E o comportamento fica invertido, como vocês estão vendo aí. O último caso, em que não há raízes, né, o delta é menor que zero, então, esse caso aqui, o y nem chega, obviamente, a ficar igual a zero. Então, aqui, sempre, né, quando você não tiver raiz, sempre, para essa situação, o y vai ser positivo. E, obviamente, a situação fica invertida. Aqui ele vai ser sempre negativo. Então, esse é o estudo do sinal. Lembre que falar que é antes, né, da raiz, né, como eu estava mencionando nesse caso primeiro,
Então, para x menor que a primeira raiz, você tem positivo. Para x maior que a segunda raiz, também o y é positivo. E entre as duas raízes, o y é negativo. Tá ok? Agora vamos fazer a aplicação desse conteúdo para o problema, né, que nós trabalhamos na parte 1. Né? Então, o item A, o item B, nós resolvemos lá na parte 1. Né? Lembram? A e B. E também acabamos discutindo o esboço gráfico. O que eu vou fazer aqui é ir diretamente para o esboço gráfico para fazer a discussão do cálculo do vértice e verificar o crescimento e decrescimento da função. Né? E também falar quando é o estudo do sinal dessa função. Aí. Então vamos lá. Então eu não vou falar isso, né? Já está resolvido também, como eu falo, parte 1. Chegamos aqui. Ó. Então, neste caso, nós precisamos calcular o vértice, né? Calcular o cálculo do vértice. Então, o x do vértice, lembrando que o b, né, lá na função, o b vale 250, e o a é menos 0,2. Né? Substituindo e fazendo os cálculos, vai confirmar aquilo que eu tinha falado para vocês. Ó. É 625, está aqui o x do vértice. Né? Se vocês reverem lá o cálculo do delta, lembra que o delta dá esse valor 250 ao quadrado. Né? Faz esse cálculo, resolve o 250 e faz o restante das contas aqui onde eu substituí. Vocês vão ver que também dá o valor que eu já tinha mencionado lá na parte 1, que é este aqui. Então está aqui o vértice relacionado com um ponto de máximo. Isso aqui é o máximo receita, né, que eu já tinha mencionado. É R$ 78.125. Agora, observem, antes do vértice, quer dizer, para a quantidade de bicicletas, né, vendidas menores que 625, né, então antes do vértice, você vê que o faturamento vai aumentando conforme vai chegando perto do vértice. Então, nesse caso aqui, a função receita, o faturamento, é crescente antes do vértice. E depois do vértice, ela é decrescente. Tá ok? E notem, né, essa função tem que ser sempre positiva. Né? O y ou r de x aqui ela é sempre positiva. Não posso pegar y negativo. Eu descarto aquele ramo negativo que deveria aparecer aqui embaixo. Então, de certa maneira, o estudo do sinal também aparece aqui. A receita é sempre positiva, portanto, eu só pego o ramo positivo da parábola. Tá ok? Então tá aí uma revisãozinha e na próxima aula de encontro nosso, né, eu vou estar tirando dúvida da lista e também dos conceitos discutidos aqui. Se alguma coisa ficar, obviamente, um pouco fora, né, você não entendeu, aí eu posso estar fazendo mais um exemplo, mais alguma coisa para definir, obviamente, para vocês aí, ok? Então aguardem próxima semana, né, para a gente discutir, obviamente, tudo isso. Valeu? Um abraço, pessoal.